Hoje nós temos um convidado muito, muito especial nessa viagem. É um cara que nasceu em 1809, na Inglaterra. São as duas pistas que eu dou. Em 1809, na Inglaterra, era 1809 na Inglaterra, quando aqui no Brasil chegava o primeiro bonde elétrico, imagina. As viagens, né, circunnavegadas já estavam assim dotadas de muita tecnologia, e aqui no Brasil, em 1809, foi em abril de 1809, chega o primeiro bonde elétrico na cidade de Santos. Imagina o alvoroço, né? Num lugar acostumado com carruagens, andando pelas ruas, aí tem o primeiro bonde elétrico. No Brasil, um ano antes, 1808, talvez seja o acontecimento historicamente mais importante, que foi a chegada ao Brasil da famosa família real portuguesa. Em 1808, eles chegam ao Brasil. Em 1809, nasce essa personalidade de extrema importância para a história da humanidade. Mas eu vou, como sempre, eu vou pedir para que ele mesmo possa se apresentar e fazer as honras da casa e conversar com vocês. Vamos ver se ele está disposto a conhecer vocês. Olá! Eu nasci na Inglaterra, assim mesmo como esse professor doido falou, e eu perdi meu pai muito cedo, perdi minha mãe muito cedo, perdi minha mãe, eu tinha 8 anos de idade, e fui criado pelo meu pai. O meu nome é Charles, meu sobrenome é Darwin. Meu pai vivia dizendo para mim o tempo todo que eu não prestaria para nada nessa vida, porque eu já era um fracasso imenso na escola. Eu era um fracasso escolar imenso na escola. Mas eu vou deixar que o próprio professor cuide dessa história. Esse cara, gente, ele, ele, ele preferia ficar colecionando besouros em vez de prestar atenção na aula. Então, muitas vezes ele faltava às aulas para ficar catando besouros no jardim da escola. E era um cara que sofreu muito bullying quando na escola, porque dos vários apelidos que se colocavam nele, um apelido mais conhecido era o Abestalhado. Era Charles o Abestado. E ele foi trupicando na escola, até que conseguiu terminar o ensino regular. E o pai dele, que era médico, queria muito, claro, que ele seguisse a carreira da família, a carreira de médico. E mandou ele, o pequeno Charles, para uma outra cidade para estudar medicina. Mas, assim como Galileu, vocês vão lembrar, ele não tinha nenhum interesse pela área das ciências médicas. E, quando tomou coragem, ele virou para o pai dele e disse que ele não queria ser médico. Mas o pai fez essa imposição, primeiro fez o maior escândalo, armou o maior barraco, e então determinou que ele fosse pastor, que era também uma carreira de status, que competia em termos de status com a carreira de médico, de político e de advogado. Então foi feito assim. Aos 19 anos, o pai dele mandou para a cidade de Cambridge para estudar teologia. E ele, sem muito interesse no assunto, não tinha nenhum interesse no assunto, mas não era tão ruim, porque ele gostava de ler a Bíblia, ele tinha o interesse nas escrituras sagradas, e ele acreditava nas coisas da Bíblia. A passagem dele pela cidade de Cambridge não foi uma experiência ruim, assim, porque pelo menos foi divertida. Ele era o tipo do cara que frequentava dois tipos de grupo, dois tipos de grupos de amigos. O primeiro grupo de amigos era o dos depravados, daqueles caras mesmo que, enfim, eram as piores notas da escola,
que faziam companhia para ele todas as noites, praticamente, para tomar todas. E, ao mesmo tempo, também ele frequentava o time dos cientistas mais renomados. E, nesse grupo, claro, se conversava sobre ciência e coisa e tal. Dentre eles, desse grupo, havia um professor de biologia que se afeiçoou muito do menino. E se aproximou muito do menino, e foi esse professor de biologia que fez com que Charles tivesse uma predileção por uma outra ciência, a geologia. E na primeira oportunidade, esse professor que gostava muito dele, o convidou, ele ainda era estudante, né, mas o convidou para fazer uma expedição geológica, ali por perto mesmo da Inglaterra, no país de Gales. E ele topou, queria viajar, se aproximava muito do professor. Então veja a importância, né, de um professor que seja referência na vida de um estudante. O professor gostava muito do menino, via muito potencial, e o menino colava em quem realmente gostava dele, de quem o valorizava. E ele embarcou, então, nessa viagem geológica, nessa expedição geológica para o país de Gales, e lá ele teve a primeira experiência com recolhimento de bichinhos do mar. Então ele recolhia, dissecava para entender a estrutura dos animais, dos pequenos animais do mar. E tempos depois ele se comportou direitinho, o apreço do professor só aumentou, e tempos depois esse mesmo professor o convida, dessa vez, para uma super expedição científica, a bordo de um navio imenso, chamado Beagle. Isso mesmo que vocês estão pensando. Era o navio, recebia esse nome em homenagem a essa raça de cachorro inglesa, o Beagle. Na verdade, o navio tinha um nome mais pomposo, como todos os navios ingleses da época. Todos eles começavam com as iniciais HMS. Então tinha HMS Beagle. HMS é a sigla de Her Majesty's Ship, ou o navio da Sua Majestade. Mas o professor chegou para ele antes e deu a real. Abriu o jogo e disse, cara, você sabe muito bem que você não é o aluno mais qualificado para essa missão. Além disso, você, se topar, não vai ganhar um tostão, não vai ganhar nada. Mas se você topar, pode ser uma experiência interessante. E Charles queria viver isso mais do que tudo na vida. Então, nesse ano, em dezembro de 1831, o Beagle partiu, com Charles Darwin como consultor da natura. Não, como consultor científico da expedição. Só que haviam dois problemas. Ele não era cientista e ele enjoava a beça em viagens marítimas. Ele quase bota os bofs para fora na viagem da expedição que eles fizeram para o país de Gales. Então ele tinha uma dificuldade muito grande com o balanço do navio. Mas mesmo assim, ele topou, embarcou, só que essa viagem, ele já sabia, duraria 5 anos. Não foi uma viagem como a que ele fez ao país de Gales, que tipo assim, vou num pé, volto no outro. Seriam 5 anos em alto mar, e conhecendo muitos lugares, descendo, subindo, e é isso. O navio sai da Inglaterra, nessa data, 1831. A primeira parada é no país, em Cabo Verde, nas ilhas de Cabo Verde. Gente, eu conheço Cabo Verde. É um paraíso, é um sonho. Cabo Verde é um arquipélago, né? Então, cada ilha é mais bonita do que a outra. Ele chega em Cabo Verde, 1832. Poucos livros de história contam isso. Então, se vocês lembram da história do Darwin, tenho certeza também, quase certeza, que vocês não vão lembrar ou não foram informados que ele esteve no Brasil. Então, em 1832, saindo de Cabo Verde, a primeira parada na América do Sul, para fazer a volta toda no continente sul-americano, a parada em Salvador. Em Salvador, ele parou tanto na ida quanto na volta, esse navio. Então, ele para em Salvador, depois ele para no Rio de Janeiro. Então toda a parada
consistia, né, no preparo da embarcação, de embarcar alimentos, enfim, de víveres de todas as formas, etc. e tal. Geralmente eles paravam também para mandar correspondência para a Inglaterra, e aí eles depois param no Rio de Janeiro, e muita gente também não sabe que no Rio de Janeiro ele conheceu um garoto negro chamado Bento, e esse garoto escravizado, que foi apresentado a ele tinha um talento muito, muito especial para desenhar. E o moleque sabia desenhar como ninguém, pássaros e animais. E Davi, então, falou, quem é que vai registrar daqui em diante as minhas descobertas? Porque um ano em alto mar, ele desenhava pessimamente, a pessoa responsável pelo desenho também não fazia desenhos que agradassem o Darwin, e então, o que é que ele faz? Só que o menino é escravizado, né? E o que é que ele faz? Ele negocia a alforria desse menino com o dono dele, né? E daí ele compra, né? Ele compra a alforria, coloca esse menino a bordo, né? E é ele que vai ter essa incumbência ao longo de todos os últimos 4 anos em desenhar tudo que o Darwin se entusiasmava e tal. Então, de agora em diante, quando vocês encontrarem nos livros de história, nas internets da vida, os desenhos da expedição de Darwin, é preciso saber que foi um garoto brasileiro, ex-escravo, o dono dessa arte maravilhosa. Mas, bem, eu preciso voltar um pouquinho em Cabo Verde, depois a gente continua. Então, foi em Cabo Verde, minha gente, o primeiro grande espetáculo que ele encontrou. O encanto mesmo, né? Porque, como é um arquipélago, várias ilhas, então eles foram a cada ilha, e aí foi onde Darwin e sua equipe se encantaram com a variedade espetacular de animais e de pássaros. Então ele começa a coletar tudo o que ele encontrava. E aí ele tinha uma predileção por alguns insetos, né? Todo mundo, já falei que ele gostava de colecionar besouros, né? Mas ele vai gostar de colecionar aranhas. E aí ele começa a recolher as aranhas, besouros, e tudo isso é muito fascinante para ele. E as borboletas, ele também tem uma predileção muito, muito especial pelas borboletas. E daí ele recolhe, disseca, e muitos ele já vai enviando para a Inglaterra. Quando ele voltar, ele estudar melhor. E aí, em Cabo Verde, teve um dia que ele encontrou um fóssil de um animal gigante que parecia um cavalo. Mas não era um cavalo, era parecido, não era um cavalo, ele conhecia um cavalo. E aí ele imaginou que podia ser o fóssil de um animal extinto. Então foi a primeira vez que, né, despertou nele essa possibilidade. Então esse animal não existe, portanto, ele foi extinto. E ficou perguntando como que ele teria sido extinto, por que que ele teria sido extinto. Então era 1 milhão de perguntas que ele se fazia. E segundo os historiadores, foi nesse momento em que ele decidiu que ele iria dedicar o restante da vida a estudar esse assunto. E, sobretudo, com essa pretensão e decisão de que, assim, ele iria, de fato, contribuir para o avanço da ciência da natureza. Bem, então eles saem de Cabo Verde, né, lembrem-se, Salvador, Rio de Janeiro, eles param na Argentina, ali na área dos Pampas Gaúchos, dos Pampas Argentinos, dá a volta no Cabo Horn, né, que é o finalzinho do final da América do Sul. Então, eles dão a volta ali por baixo, e aí eles passam ainda pelo Chile, pelo Peru, eles param, né, no Chile, param no Peru e param no Equador. Equador, na verdade, era o grande desejo dele chegar logo, ele tinha muita ansiedade, porque exatamente a partir do Equador ele iria conhecer a expedição, né, iria chegar às Ilhas Galápagos, as ilhas, de novo, olha, um arquipélago, veja, né, coisa curiosa, essa característica dos arquipélagos para a pesquisa dele. Então, o arquipélago de Galápagos pertence ao Equador. Então,
é exatamente no Equador, nas Ilhas Galápagos, que ele descobre que as ilhas são imensamente povoadas por tartarugas gigantes. Dizem as más línguas que ele chegou a cavalgar em cima de uma delas, sobre uma delas, dado o tamanho que elas tinham. E dizem ainda as outras mais más línguas que ele chegou a provar carne de uma tartaruga, né? Que ele chegou a comer a tartaruga e todo mundo provou e adoraram a carne de tartaruga, mas e aí essa parte aí eu não sei, né? Mas enfim, ele observava, analisava e ele percebeu o detalhe, gente, que cada ilha tinha suas próprias características dos animais, né? Das tartarugas. Todas as ilhas tinham tartarugas gigantes, mas elas eram diferentes em cada ilha, né? Assim como os pássaros não se repetiam, não eram iguais aos pássaros das outras ilhas. Ou seja, por exemplo, a forma do bico de determinado pássaro em determinada ilha era adaptada ao tipo de alimento disponível naquela ilha. Mas, segundo as ideias da época, todas as espécies haviam sido criadas por Deus e durariam para sempre. E não se modificariam jamais. Nasciam assim, morriam assim. Aliás, não morriam, né? Nasciam assim e permaneciam assim. Porque elas durariam para sempre. Então, como é que ele podia explicar essas alterações, essas modificações que ele identificava, né, gente? Bom, então ele levou o estudo à frente, eles saíram dos Galápagos, deram a volta no oceano, até chegar no Pacífico, na Tasmânia, Austrália. Depois ele volta para Salvador, a segunda passagem já na volta a Cabo Verde e regressa à Inglaterra 5 anos depois, conforme o planejamento, né? E aí, quando Charles volta para a Inglaterra, ele já é famoso, porque as cartas que ele mandava, acompanhando o material que ele mandava, as cartas se tornaram conhecidas, as cartas, muitas eram publicadas, e o pessoal se encantava muito com os fósseis que também ele mandava. Então agora ele ia sentar e estudar aquilo tudo, né? E aqueles fósseis, segundo a percepção dele, davam pistas de que aquelas criaturas, elas haviam se adaptado gradativamente ao ambiente, ao meio ambiente. Ou seja, evoluíram. Mas ele não podia dizer isso, porque dizer evolução era contradizer a Bíblia. Como ele ia dizer isso? E aí o que ele fez? Ele alugou um quarto, alguns quartos, né, segundo dizem uns, e onde ele organizou todos os seus exemplares e começou a escrever sobre cada um deles, olhar e tal. E aí ele já era famoso, mas ele pensou então em escrever um livro. Aí ele ficou matutando. Mas antes disso, né, de escrever um livro, foi exatamente um livro que o fez despertar para se aprofundar nessa discussão. Ele deu de cara com um livro que insinuava, né, esse livro insinuava que todo mundo um dia ia morrer de fome, pela falta de comida suficiente para todo mundo. Ele, como assim? E ele ficou e teve um estalo. Então ele raciocinou assim: se nós temos um casal de bicho, e esse casal tem muitos filhotes, esses filhotes ficam adultos e reproduzem outros tantos filhotes, e assim por diante. Ou seja, vai chegar uma hora que nessa progressão, esses animais cobririam toda a superfície da Terra, se todos sobrevivessem. A comida disponível só alimentaria uma parte dos nascidos. E aí o que vai acontecer? Eles vão competir entre si, e os perdedores morrerão de fome. Os vencedores serão os mais adaptados a explorar o lugar onde viveram, onde vivem. Seja porque foram os melhores caçadores, os mais fortes, ou aqueles com alguma qualidade para se camuflar, se esconder das presas, enfim. E aí Charles deu o nome de seleção natural.
tempos depois, ele já com a fama suficiente, ele foi eleito para a Real Sociedade Inglesa, Científica Inglesa. Aí ele casa, né, ele se casa com uma prima, e eles moram em Cambridge, e eles se mudam para Londres. Londres, né, é a capital e tal, onde todas as coisas acontecem. A sede da Academia de Ciências é em Londres. E lá ele foca o seu trabalho em desenvolver a teoria da evolução. Ao chegar em Londres, essa teoria ela tem 35 páginas. E em pouco tempo ele já aumenta para 230 páginas, produzindo sobre a teoria da evolução. Mas ele, muito sensato, ele só mostra isso para os amigos mais próximos, porque ele sabia que isso seria um escândalo fora de série, sobretudo escandalizar as pessoas religiosas, inclusive a sua esposa. Ela não sabia e ela não podia saber, mas como é que ele ia lidar com aquilo, né? Extremamente religiosa como ela era, né? Aí o que é que ele faz, gente? Sabendo que contradiz a Bíblia, ele espera 10 anos, espera não, 10 anos ele continuou trabalhando nessa teoria, até que ele julga que já tem argumentos bastante para divulgá-la, e daí sim ele resolve escrever um livro, e foi um livro imenso sobre essa teoria. Mas 2 anos depois, ele tem uma surpresa terrível. Aparece um cientista de nome Wallace, que ele escreve uma carta pedindo que ele desse uma opinião sobre uma teoria que ele, Wallace, estava desenvolvendo sobre uma tal seleção natural. Do que o Darwin já responde imediatamente: ô cara, pera lá, eu já estou pensando isso já faz 10 anos, calma aí, vamos ser parceiro? Aí ele convida o Wallace para escrever com ele um artigo. Então o Wallace não tem vaidade, topa escrever esse artigo com ele, né? E eles publicam. Só que, gente, ninguém deu bola. O povo leu um pouco, né? O pouco do povo que leu, ninguém deu a mínima. Bom, então ele falou, não fiz sucesso e tal, e ele decide então apressar a publicação do tal do livro, lembra? Já havia 10 anos, mais um ano, 11 anos, escrevendo o livro. Então ele falou assim, agora ou nunca, vai que aparece outro cientista mais rápido do que eu, já tem 11 anos, e aí ele ficou nisso, e aí ele batiza esse livro com o título extenso, imenso, o livro se chamava Sobre a Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. E ele entrega para um editor, entrega para o outro, ninguém se interessa, ninguém acredita no sucesso da obra, até que aparece um editor que resolve investir, e mesmo sem acreditar no sucesso da obra, resolve investir em uma publicação de 1000 exemplares. Bom, era muito livro para a época, mas o cara não acreditava que esse livro vendesse. O que vendeu no dia do lançamento. No dia do lançamento, vendeu todos os 1000 exemplares. Mas no que ele achava que ali seria um marco de sucesso, e foi, mas proporcionalmente também foi o número de pessoas que não gostou nada do que leram. Muita gente diz que grande parte das pessoas que compraram queriam como prova de que ele ofendia e contradizia a Bíblia, né? Mas nesse livro, gente, ele havia tomado todo o cuidado, imagina, por mais de década, 12, 13 anos para terminar um livro, teve todo o cuidado do mundo para não dizer nada específico sobre a evolução do homem. Ele falava das espécies, mas estava muito implícito, estava bem implícito nas entrelinhas que, como todos os outros seres vivos, os humanos descendiam de alguma criatura primitiva. Então, a maioria achava que era um macaco. Sabe as fake news de hoje? Elas já existiam. Porque alguém inferiu e saiu espalhando que ele foi dizer que nós descendíamos do macaco. Então, se há alguém aqui na sala que até hoje tem essa fake news, porque muitos livros de biologia, gente, no tempo, enfim, não sei hoje, mas muitos livros de biologia não deixavam essa informação muito clara para os estudantes. E muitos de nós saíram espalhando, multiplicando a fake news que Darwin disse que nós viemos do macaco. Então isso não foi verdade, em nenhum momento ele disse isso.
Então, quem primeiro espalhou essa que ele disse, gerou uma confusão na vida do Darwin, ele quase desiste de tudo, e em 1860, um determinado bispo famoso, influente, super ofendido, faz um discurso público, né, execrando toda a teoria de Darwin e perguntando com ironia, desse jeito, se esse cara aí, o Darwin, descende do macaco, é por parte da avó ou do avô? Né, com toda a ironia do mundo. Mas a essa época, Charles Darwin já estava bastante doente e nem tinha condições, nem estava presente para se defender. Mas aí um cientista amigo seu foi, comprou essa briga, foi a defesa dele e respondeu para o bispo na lata, desse jeito. Eu prefiro ser parente de um macaco do que ser um bispo. Nesse sentido aí, Darwin morre nessa época, ele tem um ataque cardíaco, 1882, e ele morreu tão famoso, que ele foi enterrado ao lado de Isaac Newton, na famosa abadia de Westminster, onde grande parte também da família real inglesa é enterrada. Então, depois de Charles, ficou muito claro que o mundo natural não era imutável, mas em constante modificação ao longo do tempo. Então, imagina a importância que isso tem para o estudo das ciências naturais depois disso, porque até então a natureza não, né, as espécies não evoluíam, né? E existem muitos experimentos que a gente pode fazer para ilustrar a seleção natural de Darwin. Na minha primeira aula, vocês vão lembrar que nós falamos da germinação. Quando da próxima vez que vocês forem fazer o experimento da germinação, aquele fenômeno o fenômeno chamado fotoperiodismo, ao qual eu me referi, que é o deslocamento da plantinha na direção do estímulo luminoso, foi estudado por Darwin. Outra experiência interessante que a gente pode fazer com as crianças é levar para um jardim, ou até mesmo simular um jardim, num caixote, enfim, né, plantar diversas espécies, e que a gente vai ver o fenômeno da seleção natural acontecendo na medida em que, por exemplo, algumas ervas, elas matam a outra para sobreviver. Já viram isso? Que muita gente chama de erva daninha. Não é daninha, né? É a seleção natural. Então, é a luta pela sobrevivência das ervas do jardim, né? Pela seleção natural, né? Baseado nessa ideia. Ou seja, de que é a sobrevivência do mais apto, que depois há um cientista inglês chamado Herbert Spencer, que vai desenvolver dar continuidade a esse estudo da lei da seleção natural, a sobrevivência dos mais aptos, ou seja, de que mais organismos individuais nascem do que podem sobreviver. Então, nascem mais plantinhas do que aquelas que podem sobreviver, e as mais aptas precisam, né, desse lugar, né? E assim como a espécie humana também, né? A espécie animal também, vamos dizer assim. E, é claro, como metáfora, né, a gente pode, infelizmente, trazer para essa reflexão de o quanto que a espécie humana também, tendo chegado a essa fase da barbárie humana, né, que aí já não é extinguir o outro para sobreviver, né, não é mais uma questão de sobrevivência, embora muitos cientistas já apontem para escassez de alimentos no mundo, e aí sim, em função da escassez de alimento no mundo, a gente pode embarcar numa dessas sem volta. Ponto, minha gente. Então, é claro que essas informações são simplificações minhas, né, de várias fontes, e como eu mostrei no outro encontro, uma delas principais é esse livrinho muito gostoso que eu mostrei, Os Cientistas e seus Experimentos de Arromba, e também desse livro maravilhoso, que se chama O Amigo Darwin, um jovem desenhista em Galápagos, do Rogério Andrade, com ilustrações do Maurício Negro, da Melhoramentos. Esse é um livro infanto-juvenil, super rico, e ele que conta a história desse rapazinho escravizado que se torna o desenhista do Darwin. É uma história muito linda, uma história infanto-juvenil, mas com certeza vocês, como professores e adultos, vão se apaixonar se vocês, quando vocês encontrarem com esse livro por aí. Vale super a pena, né? São os meus livros preferidos, né?
Mas é isso. Ponto. Minha pergunta é agora, o que vocês acharam da história? É com vocês.